Davi, arruma um copo d'água para mim aqui, por favor. Verso 13 e 14. Prometo ir devagar, Jéssica. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Dizem que esse livro é o livro mais ácido da Bíblia. Salomão está esquentado, obrigado. Não, tá boa, obrigado. Mas presta atenção nesse texto. Se você nunca leu Eclesiastes, leia. Leia com calma que você vai ver a preciosidade desse livro. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Salomão, ele fala, ele escreve, ele pensa, ele medita, ele reflete. Mas ele diz, olha, a conclusão é a seguinte. Se tem uma coisa que você precisa ter, guardar no coração, é que você precisa temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. É como se Salomão estivesse dizendo que conhecer a sabedoria, conhecer o entendimento, ou ter entendimento, ter todo o papo cabeça, ter toda a ciência em suas mãos, é legal, vai te ajudar na administração do seu trabalho, na criação dos seus filhos. Mas a conclusão da vida é que você precisa temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Hoje em dia é muito questionamento, é muita perguntinha, se pode, se não pode, e pouca obediência ao que Deus pede. Nós vamos perceber no relato bíblico que o temor surge depois do pecado de Adão e Eva. E eles ali se escondem porque eles sabiam que tinham feito besteira. E eles então começam a criar recursos para que Deus não os veja. E Salomão está dizendo que Deus vê o que você faz em secreto. Como bem disse uma vez um teólogo, que caráter é aquilo que você pode fazer escondido. E persona é aquilo que você quer que todos vejam. Nas palavras de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 5, ele diz o seguinte: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, pode também lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Jesus está conversando com a turma e está dizendo o seguinte: vocês estão temendo os homens, que os homens podem matar vocês. Mas eu quero dizer que vocês precisam temer aquele que, além de poder matar, tem poder de lançar a alma de vocês no inferno. E quem é que pode nos lançar no inferno? Quem? Só Deus. Quando eu li esse texto, e quando eu pensei sobre este assunto, eu me lembrei de uma figura mitológica que você pode dar um Google, e ele mora em Jundiaí, chamado Toninho do Diabo. Não é o nosso Toninho aqui não, esse é de Jesus. Tanto é que quando ele ligar para você, você vai ver sempre ele falar, bom dia com Jesus.
Mas tem um cara chamado Toninho do Diabo, que mora em Jundiaí, que numa entrevista de televisão uma vez ele disse o seguinte: sabe por que os crentes vão para a igreja? Sabe por que as pessoas acreditam em Deus e elas se submetem a Deus? Por medo do diabo. Elas têm medo do diabo, por isso que elas vão para a igreja. Eu fiquei tão furioso com aquela entrevista, eu fiquei tão louco da vida, que eu disse: ele está completamente equivocado. O diabo não é absoluto, bota isso na tua cabeça, ele não é absolutamente nada diante de Deus. Nada. E quando eu me converto, quando eu sou convertido, eu me converto num avivamento da minha igreja, no interiorzinho da cidade, em que quando, você já viu essas noites de russo que está tendo por aí? Nós saímos daqui quarta-feira, estava tudo russo aqui, né? A neblina. Oi? Neblina. Lá no interior a gente chama de russo. E a nossa igrejinha desaparecia. Você não conseguia achar a rua da igreja. E o avivamento veio sobre nós ali de uma forma surpreendente. E a primeira coisa que foi a característica do avivamento no nosso ministério, no meu ministério não, no ministério do meu pastor, eu era um membro qualquer, é que o diabo foi desintocado. Aquele aspecto demoníaco que estava escondido foi desintocado. Não tinha um domingo, não tinha um dia na semana que alguém não ficasse endemoniado, que a gente precisasse expulsar. Não convertido. Eu lembro-me, não sei se já contei aqui, que nós subimos um monte uma vez com uma moça chamada Vivian, que estava chegando para a igreja naquele momento. E subimos para orar o monte, era muito comum a gente subir ao monte, porque de lá nós tínhamos a visão da cidade, nós impunhamos a mão sobre a cidade de Miguel Pereira e pedimos que Deus trouxesse um avivamento sobre nós ali, e o avivamento para nós foi marcado por endemoniamentos. Então, quando eu chego no Evangelho, por causa da minha história, da minha cultura, eu sempre vi o diabo ser envergonhado. E a Vivian subiu com a gente e ela ficou endemoniada quando ela entrou no monte. E só ficou desendemoniada quando saímos com ela do monte. E eu tive que descer para chamar o meu pastor, 3h pouca da manhã. E ele disse: ali existe um trono de Satanás e você precisa tirar ela dali. E a passagem que nós tínhamos para entrar no monte e sair do monte era um despenhadeiro, que só passava um atrás do outro. E lá embaixo, e a Vivian endemoniada, com os cabelos desse tamanho. E ele disse: pega um na mão, pega outro nos pés e vamos passar com ela por aqui. Já pensou vocês? Passando com uma pessoa. Eles então, hein? Aí vai eu segurar na perna, o outro segurar no braço. Eu vou matar todo mundo. E nós passamos ali, quando passamos a fronteira ali, numa cerca, a Vivian ficou liberta. Jesus está dizendo que nós não devemos temer a essas coisas. Jesus está dizendo que nós não devemos temer ao inferno e nem temer as pessoas. Jesus está dizendo que nós devemos temer a Deus. E eu não concordo com o Toninho do Diabo. Pelo menos eu não fui para a igreja, eu não fui convertido por medo do diabo. Eu fui convertido porque o Espírito Santo tomou conta do meu coração e transformou a minha vida. E Cristo Jesus destronou as fortalezas do inferno. E nós somos chamados para avançar, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso que quando meu filho, já disse aqui, esteve no seminário, de seu pai e sua mãe são mitológicos aqui. Seu pai chegou aqui dizendo que expulsava demônio fazendo xixi. Não era tanto assim. Mas eu sempre tratei as hostes malignas com certo desprezo. Porque eles são, de fato, desprezíveis. Mas o foco dessa manhã
é sobre o oposto de tudo isso, que é o temor a Deus, que vai nos guardar de toda queda e de todo problema, como diz Salomão. E nas palavras de Jesus, nós devemos temer a Deus. E a igreja primitiva, em Atos 2:43, diz: em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Mas o que havia antes no coração de cada discípulo, de cada apóstolo e de cada alma? Temor. Paulo vai dizer em Romanos 3:18 que a impiedade que havia sobre aqueles homens da época é porque não há temor de Deus diante de seus olhos. Quem age impiedosamente age porque não teme a Deus. Pedro, em 1 Pedro 2,17, não precisa seguir não. Pedro disse: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Pedro vai dizer que a gente tem que tratar todo mundo com honra, amar os irmãos, mas temer a Deus e tratar o rei com honra. Há vários salmos que nos leva a ver o temor a Deus. Salmo 2, verso 11 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Salmo 34:9 vai dizer: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Salmo 34:11 diz: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O salmista está dizendo que a gente deve dizer para os nossos filhos, para as nossas crianças, que elas devem temer a Deus. Salmo 34, 12, ainda no Salmo 34, 9, 11, 12, 13 e 14, ele diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Tudo isso está atrelado ao temor a Deus. Temor a Deus para andar no trânsito, temor a Deus para tratar a esposa, o marido, temor a Deus para tratar os filhos, temor a Deus para tratar a vida, temor a Deus como se Deus estivesse diante de nós todos os momentos da nossa vida. E o que significa temor a Deus? O primeiro deles é reverência e respeito. Temor a Deus implica reconhecer a grandeza e a santidade de Deus, levando a uma atitude de profunda reverência e respeito. É entender a distância entre a perfeição divina e a imperfeição humana. Há um buraco aqui. A santidade de Deus e a nossa imperfeição. É tratar Deus com reverência e respeito. Não é entrar na casa de Deus, no lugar chamado igreja, como prédio, no espaço designado no Antigo Testamento como templo, de qualquer jeito, com qualquer roupa. Não precisa vir de fraque. Não precisa vir de vestido longo, mas não venha com roupas das quais possa você ter que se envergonhar. Segundo, é um reconhecimento da justiça divina. Envolve a consciência de que Deus é justo e santo e que Ele julga as ações humanas com retidão. Isso nos leva a um comportamento moralmente correto e a obediência aos mandamentos divinos. Aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre pensa que Deus vai tratar com retidão aqueles que são nécios, tolos ou incrédulos. Mas Deus também vai tratar com retidão a mim e a você que estamos aqui todo domingo adorando a Deus. Se esse Deus quiser passar você na peneira, jogar você no deserto e moer a sua alma, Ele assim o fará. E eu já vi fazer. Ele fez com Jó. Ele fez com Davi, Ele fez com Abraão, Ele fez com Moisés, Ele fez com todos os seus servos e pode fazer com você. A gente sempre acha que essa teologia que entrou no Brasil e não quer sair de um Deus amável, de um Deus bom, de um Deus que nos dá tudo, que faz o céu descer até nós e faz vivermos numa Canaã terrena, não é toda a verdade das Escrituras. Ele pode
tirar tudo que você tem nessa noite. E pode fazer com que você caminhe sobre a loucura, sobre uma disfarçatez. Terceira coisa, esse temor que nos leva ao amor e à obediência. O temor a Deus está intimamente ligado ao amor a Deus. A reverência por Deus motiva os crentes a obedecer a seus mandamentos, não apenas por medo de punição, mas também por amor e desejo de agradá-lo. A gente mantém a santidade e faz aquilo que Deus diz, porque a gente não quer vê-lo entristecido. Eu lembro-me que por várias vezes, e isso eu vou dizer mais à frente aqui um pouco, por várias vezes eu não usei a butuca de maconha que um amigo do trabalho me deu, que estava no bolso, para fumar. Porque eu não teria coragem de encarar meu pai ao chegar dentro de casa. Tamanho respeito e amor que nós tínhamos por ele, e temor também. Que quando as suas surras vinham sobre nós, a gente não queria senti-las pela segunda vez. Bastaria uma primeira. Quarta coisa. O temor está muito ligado à humildade, que é reconhecer a majestade de Deus, fazendo com que os crentes entendam sua própria pequenez e dependência de Deus. Saber que por mais que você tenha recursos, que por mais que você tenha habilidades, por mais que você tenha um bom emprego, um bom salário, por mais que você tenha trabalhado e tenha conquistado as coisas, isso não pode de maneira nenhuma dar para você uma autonomia e um sentimento maligno que às vezes brota dentro da gente, dizer, hoje eu estou tão tranquilo, estou com as contas pagas, estou com o meu trabalho em funcionamento, de maneira que eu não preciso de mais ninguém. Não pense isso. Não pense isso, porque eu já vi pessoas dizerem para mim, pastor, o que eu tenho hoje é suficiente para que eu e os meus filhos, os meus netos não precisem de ninguém. E eu vejo essas pessoas hoje dependendo dos outros e vivendo na profunda dependência e pobreza. Eu vi e os conheço. Cuidado com a arrogância que às vezes brota no nosso coração, de acharmos que somos suficientes, que estamos tranquilos, porque o dinheiro que você tem hoje pode não tê-lo amanhã. Eu quero que você saia daqui nessa manhã com a convicção de que nós precisamos temer a Deus, porque se Ele quiser, Ele pode plantar agora, nessa manhã, uma doença incurável em você, para fazer com que você rasteje e pode lá na frente, depois de todos os médicos te desenganarem, Ele curar você, para mostrar, como Ele mostrou no peito de Moisés, que Ele dá a lepra e Ele tira a lepra. E a Bíblia nos aponta para 3 aspectos em que o temor deve ser exercido. E o primeiro deles eu quero ler Hebreus 12, 28, aí sim coloca para nós. Hebreus 12, 28. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com e eu sei que a adoração que a Bíblia diz, e muitas vezes diz, não tem a ver com a música. Mas aqui eu quero linkar, porque uma das questões de adoração tem a ver com a música. E temos visto, e eu quero fazer uma crítica aqui, está na internet. Eu tenho visto igrejas que ultimamente você entra e a impressão que você está entrando é numa balada. Pastor, o senhor é contra? Sou. Porque o espírito que aqueles jovens vão ter não é de temor a Deus. É de um lugar legal que eles podem se comportar do jeito que eles quiserem. Alguém disse que uma vez foi numa dessas igrejas e um amigo foi receber uma amiga, a amiga veio correndo em direção a ele e disse, que bom que você veio, e pulou com as pernas, agarrou na cintura dele, com as pernas. Isso não é comportamento de se entrar num lugar de adoração a Deus. Presta atenção onde você está.
Certa feita, Jeremias Pereira, quando viu alguns casaizinhos na igreja sentados junto, e durante a pregação, durante o louvor, eles ficam passando a mão no outro, dando beijinho no pescoço, Jeremias parou o louvor e disse: ô, você não está no motel não, cara. E essa preocupação que a gente tem às vezes de fazer com que todos venham para a igreja e que a gente enche esse espaço de gente que não se converteu, de gente que não temor a Deus, faz com que a gente negocie valores inegociáveis. E chega para mim todo dia, igreja com neon, igreja com não sei o quê. Vá para o quinto dos infernos. Porque o texto está dizendo que nós devemos adorar a Deus com reverência e santo temor. Aonde foi que na história do cristianismo a igreja quis ser conveniente e agradável a essa geração? Nunca. Sempre fomos contra toda geração. Pastor, assim então os jovens vão para a balada. Que vá. Que vá. Mas a gente precisa criar um conceito de que quando nós adoramos a Deus, nós estamos diante do santo. Daquele que habita em luz inacessível, vai dizer Hebreus. Do qual nós não sabemos. Tudo que nós temos é revelado pelas Escrituras, mas Deus transcende tudo aquilo que é revelado nas Escrituras. Um Deus que não conseguimos manipular, um Deus que nós não conseguimos comprar, um Deus que nós não conseguimos entregando toda a nossa adoração, fazê-lo com que Ele seja satisfeito, porque a Bíblia diz que Ele nos olha através de Cristo Jesus. Se tirar Cristo da frente, Ele nos derruba. Esse texto é forte. Respeito profundo, admiração e devoção. Uma vez, uma certa igreja, durante o louvor, o êxtase foi tão grande que fizeram um trenzinho na igreja, um atrás do outro. Calma aí. Menos. Não quero que você fique estático, que nem uma estátua de sal. Mas também não quero que você pense que você está na balada. Deu para entender? A segunda coisa é que esse temor, além da adoração, ele tem um compromisso com a carreira cristã. Filipenses 2:12. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Filipenses 2:12. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. O que ele está dizendo? Termine o texto, por favor. Trabalhem. A gente assumiu um compromisso com a igreja. A gente assumiu um compromisso com Cristo. A gente assumiu um compromisso com a carreira cristã. A gente disse: eu sou de Jesus, me comprometo com a Segunda de Interlagos, com a Igreja Batista, com a Metodista, com a Assembleia de Deus, com a igreja que for. E não é louvável ter que ficar andando atrás de você, perguntando por que você não veio no culto, por que você não dizimou, por que você não veio na reunião de oração, por que você não veio no estudo. Paulo está dizendo aqui que a gente tem que trabalhar com afinco a nossa salvação. Não é para a gente ficar tendo que dizer para você o óbvio. Não é para a gente ficar trabalhando com você aquilo que você se comprometeu. Porque Paulo está dizendo que o nosso trabalho tem que ser com afinco, com destreza, com zelo. A salvação que nos foi dada, obedecendo a Deus com reverência e temor. Quando vem aquelas conversinhas, diz: pastor, no Novo Testamento tem dízimo, porque eu não vejo. Pronto, já sei que eu estou diante de um mão de vaca. Pastor, eu tenho que frequentar a igreja, porque a Bíblia diz que Cristo habita no meu coração onde eu estou, porque aquela mulher lá no caminho disse que onde é que nós vamos adorar? Nesse monte ou no monte? Jesus disse: qualquer monte, porque Deus busca aqueles que buscam. Então em casa eu vou adorar a Deus? Você sabe que não.
Será que eu só posso fazer sexo depois do casamento? Mas eu o amo, eu posso fazer antes? Você sabe que não. A roda já está feita, está inventada. Você não vai inventar a roda. A gente tem que seguir. A Bíblia disse, começamos o texto dizendo que nós temos que temer a Deus em obediência. Não se esqueça desse texto aqui. A minha conclusão, Salomão, é: temam a Deus e obedeçam os seus mandamentos. Ponto. Você pode até perguntar, é mandamento ou conteúdo cultural? Aí sim. A gente pode dizer, bom, é um conteúdo cultural, contudo, um mandamento que salta do antigo para o novo. Sim, é cultural. Mas também é para o seu povo de hoje, contemporâneo. Aí a conversa fica mais interessante. Então a carreira cristã tem compromisso com a igreja, compromisso com o dízimo, compromisso com a oração pelos irmãos, compromisso de andar em santidade, compromisso de levar para a rua, para o bairro, para qualquer lugar, o nome da sua igreja, porque o nome da sua igreja está atrelado ao nome do seu Deus. Ah, esse aí é crente mesmo. Você já ouviu gente dizer isso? Aquilo lá não é crente, não. Você já deve ter ouvido algumas pessoas fazerem essa distinção. O mundo sabe quem é e quem não é. Não se engane, o mundo sabe. Terceira coisa. Lucas 1,50. Além da carreira cristã, levar Deus a sério com temor na vida pessoal. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Isso é o cântico de Maria. Que Deus demonstra misericórdia a todos que o temem. Então pense sempre que a misericórdia de Deus não é um ato piegas. Ou de olhar para você e dizer, eu vou ter misericórdia dele porque ou dela, porque eles são tão ralezinho. Aquela misericórdia que eu e você temos de humana, de olhar para uma pessoa e dizer, nossa, ele é tão pobrezinho, tadinho, que eu vou fazer alguma coisa. Não é esse contexto. É o contexto de dizer que aqueles que temem a Deus e sabem que dependem de Deus e que Deus vê em todas as coisas e que Deus pode punir sobre todas as coisas, entrega-se ali a Ele. E Maria descreve, Ele demonstra essa misericórdia a todos que o temem. Eu já vi. Nesses anos de carreira cristã e de pastorado, gente dizer, eu vou peitar Deus, pastor. Tenta. Fique à vontade. Boa sorte. Como é que se diz boa sorte em inglês? Good luck? Good luck. Boa sorte. Os anos vão passando e não acontece nada no dia seguinte. É tão engraçado isso. Não acontece nada na semana seguinte, não acontece nada no mês seguinte, não acontece nada no ano seguinte. Mas vai acontecendo tão sorrateiramente que você não percebe que você está perdendo tudo. Deus vai tirando aos poucos. Para que você continue com a convicção de que você pode fazer o que você quiser, até que você não tenha mais absolutamente nada. Porque o temor positivo diante de Deus, temor positivo, resulta em dois aspectos. O cognitivo e o comportamental. O cognitivo é aquele que está ligado a pensamentos e crenças sobre ameaça. Isso pode incluir a avaliação do perigo, previsões sobre consequências negativas e percepções de vulnerabilidade. Se eu acelerar aqui o carro, eu tenho ele na mão? Se eu fizer aquela curva lá, conhecendo o carro que eu tenho, eu consigo fazer a curva? Não, não consigo. Esse medo freia você. Esse medo paralisa você de maneira que você não avança, porque você sabe que você não tem força para isso. É o medo cognitivo que envolve pensamentos e crenças. É a ideia de que em todo lugar que eu vou, Deus está. Jó vai dizer, fiz uma aliança com meus olhos para não pôr indevidamente sobre uma donzela e não pecar contra o Senhor.
Olha o que Jó está falando. Que o medo dele é cognitivo, é positivo, no sentido que eu carrego comigo a ideia de que Deus me vê através dos meus olhos. De maneira que eu não posso estar aqui esperando uma coisa e passa uma donzela e eu... Ninguém viu, só Deus. Eu lembro uma situação tão engraçada, no centro do Rio de Janeiro. É muito comum, vocês sabem disso. Eu sempre digo isso, que a primeira olhada é ocasional, a segunda, intencional. Então, ela vem de frente, não tem como. Né? Depois que passa, lascou, filho. E no centro do Rio de Janeiro, Avenida do Rio Branco, aquele movimento que vai, e alguém, eu vi, e alguém resolve olhar e continuar andando. Deu de frente com um armário. Um sujeito grande, que de propósito parou e ficou assim. Já pensou a vergonha? Agora, é engraçado como nós ficamos envergonhados diante de homens e não ficamos envergonhados diante de Deus. Deveríamos ficar envergonhados diante de Deus e não envergonhados diante dos homens. E é isso que Jó diz, cognitivo. Jó tinha a compreensão de que Deus andava com ele lado a lado todos os dias, em todos os momentos. Deus estava presente. E o comportamental, que são respostas ao temor, que nos leva a uma evasão e uma fuga, quando nós estamos sob ameaça. Quem que te vem à mente? José. Jó significa o temor a Deus de forma cognitiva. E José significa temor a Deus de forma comportamental. Mas pensa numa coisa. E aqui que a coisa fica complicadíssima na nossa teologia, na nossa compreensão. José correu da mulher de Potifar por temor a Deus. E não foi poupado, foi para a cadeia, segundo os historiadores, por 30 anos. Deu para você entender com quem nós estamos lidando? Ainda assim, José dizendo que a mulher disse, mas ninguém está vendo. E ele disse, o meu Deus vê. Mesmo sendo temeroso a Deus e correndo comportamentalmente contra o pecado, não foi poupado da cadeia. É sempre bom pensarmos que nós estamos lidando com um ser que faz o que quer. Porque se você disser, eu vou temer a Deus para não ter consequências, você está fazendo uma barganha com Deus. E barganha Deus não faz. José é uma prova disso. Que quando seus filhos saíam para viver a vida que queriam, ele, Jó, oferecia sacrifício pelos pecados que os filhos poderiam cometer, que ele nem sabia qual era. E quando Jó é punido pelo diabo, porque é Deus quem alerta o diabo sobre o comportamento de Jó. Viste o meu servo Jó? Até no Antigo Testamento, em que a figura maligna aparece muito pouco, e no Novo Testamento pouco aparece. E na teologia contemporânea tomou conta das igrejas. O que mais se fala é do diabo. E na literatura bíblica não tem muita coisa do diabo. É Deus quem fala para Jó, viste o meu servo. É Deus quem fala para o diabo, viste o meu servo Jó? E o diabo diz, claro, ele é bonzinho, ele é temeroso porque o Senhor enche ele de bens. E é Deus quem dá o plano. Pensa nisso. Não é o diabo quem faz o plano, é Deus quem faz o plano. E diz, vai lá e tira tudo que ele tem. E ele tira e Jó continua, e o diabo volta e diz, ele continua servindo e adorando ao Senhor. E Deus diz assim, então, toca nele, dá enfermidade para ele. O diabo não tem criatividade. A criatividade vem de Deus. E Jó continua adorando. E Jó escreve dizendo assim, o que eu temia me aconteceu.
Alguma vez você já parou para fazer a teologia de Jó e entender o que Jó temia? Eu já fiz. Jó está dizendo assim, eu temia que Deus não fosse preso a negociatas e barganhas. Se ele oferecia sacrifícios pelos pecados que os filhos poderiam cometer, Jó estava negociando com Deus, não mexe na gente porque nós estamos entregando oferendas. E Deus disse, mesmo com as oferendas, eu vou destruir todo mundo. É isso. O que eu temia me aconteceu. O quê? Que Deus não aceita barganha. Deu para entender com quem nós estamos nos relacionando? Deu para entender que o diabo é servo de Deus? O espinho na carne colocado em apóstolo Paulo para que ele se mantesse humilde foi enviado por quem? Por Deus. Agora, vou caminhando aqui. Segura aí. Ainda quero mostrar para você como que o temor a Deus pode nascer no nosso coração. O primeiro deles é por educação religiosa. E hoje em dia está faltando essa educação. Em casa, a família precisa entender que o temor a Deus nas crianças vai nascer pela criação que você dá a elas. Era isso no Antigo Testamento, na cultura de Israel. O ensino sobre Deus geralmente começa na família. Dizendo assim, cuidado. Por mais que seus filhos se afastem depois, mas você precisa plantar no coração deles o temor a Deus. Não brinca com Deus. O amiguinho, eu lembro que a gente às vezes fazia brincadeira com o papai, e aí vem uma figura pedagógica que vocês sabem muito bem, que a gente tentava brincar com o papai, que era mais velho, de um jeito que o papai diz, eu não sou seu amiguinho do colégio. Você é pai, já falou isso para o seu filho? Não fala assim desse jeito comigo não, porque eu não sou seu amiguinho. A mesma coisa ele vai entender quando crescer diante de Deus. E aí eu digo pedagogicamente, ensinei lá em casa e digo para todo mundo, se os seus filhos não aprenderam a ter medo dos pais, não terá temor a Deus quando for adulto. Eu vejo por aí, disseram que era uma trollagem, né? Uma brincadeira, de uma menina fazendo um piti na rua com a mãe, porque a mãe não deu um iPhone 15, deu 13. É, vocês não viram, não? Se é um filho meu, levava uma coça. Uma bem dada. E que psicólogo do governo não passava no meu portão, senão levava também. Porque hoje em dia é assim, né? Você vê criança dando piti no shopping e os pais envergonhados que não sabem o que fazer. Eu sabia, eu levava para o banheiro lá do shopping e a coça começava lá. Eu lembro uma vez que o Paulo fez uma comigo no shopping, eu disse, chegar em casa você apanha. Ele foi dormindo o caminho inteiro. Chegou em casa, eu acordei para bater. É assim que funciona. Porque eu quero que ele cresça temendo a Deus. E se você não temer o seu pai, você não vai temer a Deus. Então, a questão do temor é uma questão de educação. Eu quero ver algum pastor dizendo assim, você pecou, Deus vai pesar a mão sobre você, você vai sofrer as consequências do pecado. A gente não faz mais isso. A gente diz, oh, tadinho, vem aqui, Deus perdoa você, perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa depois, você fica sem vergonha. Esse é o problema da igreja no Brasil hoje, está sem vergonha. Está vivendo do jeito que quer, porque acha que Deus não vai pesar a mão, porque o jargão atrelado a Deus é amor, mas também é justiça, é retidão. Tira as tuas sandálias, disse para ele, para Moisés, porque a terra que tu pisa é o quê? Ele estava dizendo para Moisés o seguinte, não é para você tirar o sapato ao entrar aqui, ele está dizendo o seguinte, ao se relacionar comigo, saiba que você não tem nada, nem o que calça. A segunda questão está ligada a experiências pessoais. Temor a Deus nasce de experiências com Deus. De você saber que Deus
Eu lembro uma vez que nós estávamos dormindo aqui, primeira temporada, eu e a minha esposa, no ministério na região, nós temos várias temporadas. Essa de hoje é o quê? A quarta ou a quinta temporada? Nós estamos igual série. A primeira temporada nós moramos na rua Estoril. Nós viemos da Zona Norte, pastoreava na Zona Leste. Vim de lá para plantar uma igreja aqui, na primeira temporada. Tem gente aqui que está comigo na segunda ou terceira temporada. Mas na primeira temporada eu lembro que nós estávamos em casa e um irmão da igreja bateu na nossa porta 10 e pouca da noite, o filho do Pedro, que era diácono, para dizer: pastor, eu estava em casa orando e Deus me deu uma visão horrível sobre o senhor. E eu vim aqui contar para o senhor. Eu vi o senhor no púlpito e o chão do que o senhor estava se abrindo e o púlpito e o senhor entrando num buraco negro. E a partir daí vai vir horríveis coisas sobre a sua vida e o seu ministério. Eu virei as costas, 10 e pouca da noite, irmão, você saiu de lá. Ele morava longe, morava lá pelo lado do Parelheiros. E ele veio, ele tremia para falar comigo. E eu fechei a porta, virei, coitado. Lembra disso? E ele estava certo. Passou-se alguns meses, eu entrei numa crise existencial profunda. E o púlpito não brotava mais a graça de Deus. E nós entramos na primeira temporada de deserto. Eu e minha casa. Mas eu entendo isso hoje com uma certa maturidade, o amor de Deus. Porque é aqui que entra a diferença de que o temor a Deus e a punição de Deus não é cruel, não é maligna, não é para destruir você, muito pelo contrário, é para fazer com que você retorne à humildade e ao caminho com Ele. Tinha dias que a água do chuveiro e as minhas lágrimas se misturavam e eu não sabia o que era o quê. E contudo foi muito, muito, muito diferente de Jó. Eu não precisei de telha para raspar as minhas feridas. E eu não precisei ver meus filhos todos morrerem. E eu não precisei ver o meu patrimônio sucumbir. Experiências pessoais levam a gente ao temor a Deus. E elas são boas. São boas. Não quero passar de novo. Eu digo, Senhor, já aprendi, já aprendi. A outra chama de tradição cultural. E está muito ruim a nossa cultura evangélica no Brasil, que não nos ensina o temor a Deus. Nos ensina um playground, uma brincadeira. Antigamente, a tradição cultural de Israel, você, preste atenção nisso, que é israelita, hebreu, você era banido da nação se não praticasse a Páscoa na sua casa e no meio do povo. Trazendo para a cultura do Novo Testamento, banir da igreja você que está há meses sem tomar a Santa Ceia e participar da comunhão dos santos. Porque a Páscoa do Antigo Testamento é a Santa Ceia do Novo Testamento. E a turma viaja, nem lembra qual é o dia da ceia. Está nem aí para isso. Então, na tradição e na cultura de Israel, você dizia assim, você está fora da nação. E sabe o que significava ficar fora da nação? Não ter como negociar, não ter como dar emprego, não ter como receber dinheiro, não ter onde morar. Imagina você ser banido de Israel e ter que viver entre os amalequitas, entre os jabuseus, entre as outras nações que são idólatras e que escravizam e praticam sodomia e toda coisa insuportável do mundo. E aí hoje, banir da igreja, sabe o que significa? Que você vai para outra igreja, mas no tempo do Novo Testamento, quando você era banido da igreja, você era odiado pelo povo,
porque o povo vai dizer, você deu a sua vida a Cristo e foi viver protegido por eles, agora você foi expulso deles, você aqui não entra. Aí começa todo mundo, fora daqui, todo comércio que você entrar, você era banido, você era xingado, você não tinha para onde ir. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse, aquele sujeito que está frequentando a igreja aí de Coríntios, que está pegando a mulher do pai, bota ele para fora para Satanás fungar no cangote dele, para ele valorizar a salvação dele e voltar um dia. No capítulo mais na frente, Paulo diz assim, receba ele de novo, abracem, perdoe, para que a culpa dele não vira uma coisa maligna e que ele se sinta totalmente fora. Receba de volta. Sabe o que aconteceu? Ele voltou para o mundo, ele saiu da igreja, não tinha outra igreja para ir, não tinha outra esquina para ele frequentar, ele ficou vagando, não encontrou, porque ninguém queria mais ele na sociedade, porque ele já havia confessado a Cristo. Para Roma ele era um inimigo, ele não tinha abrigo, e aí ele diz, eu não tenho mais para onde ir, eu tenho de voltar para a igreja, e para voltar para a igreja eu preciso parar de pegar a mulher do meu pai. E ele para de pecar e volta para a igreja. Esse é o contexto. Isso é o que Paulo chama de disciplina. Agora, tenta disciplinar hoje um jovem, um homem, uma mulher que peca. Ele sai daqui disciplinado e entra na outra igreja como diácono e quiçá presbítero. Tradição cultural. Se teme a Deus pelo aspecto cultural que nós perdemos. E quarto e último, a gente teme a Deus por causa dos líderes religiosos. Meu Deus, como é que eu falo sobre isso hoje? Por causa dos meus líderes religiosos é que eu passo a temer a Deus. Agora, fala para mim como anda a liderança religiosa no Brasil. A gente parece que não tem mais modelo. Está complicado isso. Eu quero terminar focando agora nos 5 minutos finais, no Conselho de Salomão, que foi tema e obedeça. Será que você pode dizer para quem está perto? Tema e obedeça. Diz isso para mim. Não, calma aí, Sá. Não é tema e me obedeça. É tema. Falar isso para a mulher é complicado, né? Ela bota um me no meio aí, ó. Não é me obedeça. Não, você vigia aí, mulher. Você não tira proveito, não. A minha esposa sempre ouviu. E ela já viu. Eu disse sempre para ela. O dia que eu perder o temor a Deus, você corre. Sempre disse para você. O dia que você não me vê mais de joelhos e não perceber que eu choro na presença de Deus e que eu tenha medo de Deus, você corre. Porque eu vou voltar àquela velha vida antiga. Porque se eu não temer mais a Deus, eu não temo mais a ninguém. E eu vou fazer tudo o que minha carne desejar. E eu sei que é assim com todo mundo. Quer não pecar? Tema a Deus. Você peca porque você perdeu o temor a Deus. Eu não estou dizendo que você perdeu o amor. Porque o amor vai muito naquilo do perdão. Deus vai me perdoar. Vai. Mas o versículo que eu carrego na minha cabeça, eu quero transferir para você. Provérbios 29, 1. O homem, não precisa colocar não. Coloca depois que eu falar. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrado, sem que haja cura. Agora bota na NVT como é que está. Eu gravei na versão mais conservadora. Provérbios 29, 1. 29, 1, você botou 11. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão, será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Misericórdia. Esse texto eu carrego no meu coração. Eu não quero que Deus faça isso comigo.
Eu não quero que Deus me destrua de maneira que eu não tenha mais chance de me recuperar. Como foi com Judas. Como foi com tantos outros das Escrituras. Tema e obedeça. Para resumir, o que é o temor a Deus? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Curve a sua fronte. O que é o temor a Deus? É amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Senhor, nos permita sair daqui nessa manhã restaurados, mas com um chip do teu temor no nosso coração. Nos permita sair e fazer o que o Senhor deseja. Nos permita sair daqui e aceitar a sua vontade. Nos permita sair daqui e honrar o teu nome. De maneira que não precisamos viver nos escondendo, mentindo, justificando. Senhor, nos permita sair daqui restaurados, com o temor do Senhor no nosso coração. Sabemos, como diz a Escritura pelo apóstolo Paulo, quais são as armadilhas do diabo, porque não ignoramos os seus ardis. Mas não é ao diabo que devemos temer, é ao Senhor. Porque o diabo também foi punido e viverá eternamente no inferno. E o inferno não é a casa do diabo, o inferno não é o lugar que o diabo reina, o inferno é um lugar onde o diabo também será condenado, massacrado. Senhor, nos faça sair daqui certos de que devemos ter profundo respeito e temor pelo Senhor. Planta isso no nosso coração, Senhor, para que a nossa vida seja uma vida de santidade. Seja uma vida que honra a Ti. E sim, Senhor, podemos fazer perguntas. Podemos querer saber o que o Senhor nos ensina. Podemos demonstrar que não entendemos algumas coisas. Mas nunca as confrontando com o Senhor. Com sinal de desrespeito. Podemos não dizimar e ofertar porque não entendemos, não compreendemos. Mas não porque não aceitamos. Porque muitas vezes vamos ter que aceitar algumas coisas sem muito menos compreendê-las. Porque elas vêm de Ti e elas só serão reveladas para nós o dia que nós estivermos totalmente com o Senhor. Se assim diz a Tua palavra, Senhor, devemos viver conforme diz a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sairmos daqui com temor. Principalmente a nossa adolescência. Os adolescentes dessa igreja, para que eles cresçam no Teu caminho e não se percam com os convites que o mundo os oferece, mas o mundo os odeia. O mundo, se eles aceitarem o convite, devorarão. Mas o Senhor é um Senhor que exige respeito e temor, porque o Senhor nos ama e quer o melhor para as nossas vidas. Que possamos sair daqui com este compromisso, com este entendimento de temer e de obedecer. Porque assim diz o Senhor. No dia 9 de junho de 2024. Em nome de Jesus. Amém.